Boa noite, dando início a mais uma Entrevistas. E hoje eu trago aqui o Érico Groman, ele que é um tatuador famosíssimo aí, internacional, e estará aqui falando sobre tatuagem, né? Nós temos aí tido uma evolução gigantesca com relação à visão da tatuagem, né, no corpo humano. E a gente vai entender um pouquinho desse processo. O Érico é super entendido disso, né? Um super tatuador, viajado aí pela Europa quase toda. E ele já está aqui na sala comigo. E eu já vou chamá-lo para apresentá-lo, dividindo telinhas já comigo aqui. Sejam todos muito bem-vindos que estão entrando aí. Todos, meu querido, saudade de você, boa noite. Felipe Gui também está aqui, Josivan e muitas outras pessoas já estão entrando. Eu já vou chamar meu convidado para apresentá-lo já junto comigo aqui. Só um minutinho, viu, Érico? Vamos lá. Aqui. O som, se está baixo, se está abafado, para eu poder mexer aqui na... Olha ele aí. Boa noite, Érico. Boa noite, Seja Cíntia, muito tudo bem? bem-vindo. Tudo bem? Que Muito prazer receber. obrigado. Há muito tempo queria falar sobre esse assunto, tatuagem, e eu estou com a pessoa certa hoje Que aqui. legal, fico muito honrado. Você é o cara, Oh, é o obrigadão, entendido que é aqui. isso. Já temos muita gente aqui na sala conosco, mas eu quero fazer uma breve apresentação de você para a gente começar esse nosso bate-papo, né? Tá Então certo. vamos lá. Estamos aqui recebendo o Érico Gruman, é isso? Gruman? Isso, Groma. Gruman, brasileiro de Em nascimento, italiano. mas também É, traz, mas também traz em seu DNA, né? exato. A origem italiana, que é da sua mãe, não é isso? Isso. A família da minha mãe toda é italiana. Então, dupla nacionalidade. Então, o Ah, Érico Gruman, ele é tatuador há mais de 20 anos, tem uma baita bagagem e expertise no que se refere a essa profissão. Não é apenas tatuar, mas imprimir em um corpo uma identidade, um expressar dos seus desejos. Proprietário do estúdio Inked Nation, é isso? Incarnation, né? Nation, ele recebe com muito cuidado seus clientes, que se tornam amigos, e faz da sua profissão também um estilo de vida. E nós vamos estar falando aqui sobre esse tema que já foi muito preconceito, né? Já sofreu muito preconceito, Oh, mas ao longo do tempo vem mudando aí, como tantas outras coisas vem mudando, né, Érico? isso. Então, eu quero Graças entender a um Deus. pouquinho do início dessa história. E então eu começo perguntando a você assim, quando você começou a se interessar por tatuagens e o que te levou a optar por essa profissão? Porque eu sei que você andou por outros caminhos aí também. Não, com certeza. Então, assim, a minha paixão pela tatuagem começou muito cedo mesmo. Quando eu digo muito cedo, eu falo de pequenininho, tipo 5, 6, 7 anos de idade, talvez. A gente morava em São José dos Campos, né? Vizinho aqui de onde eu estou nesse momento. Estive lá essa semana, visitei a minha casa, onde eu morei durante toda a minha infância, foi super emocionante. Olha que E legal. nós tínhamos uma casa em Caraguatatuba também, que é um litoral aqui de São Paulo. Hum. Todas as vezes que a gente fazia essa viagem para o litoral no fim de semana, às vezes nas férias e tal, meu pai sempre passava pela banca de revistas e me deixava comprar um monte de gibis, aqueles almanacões de férias e tal, para eu passar o Hum. tempo ali, quando eu não estivesse na praia ou brincando, eu estava ali desenhando, ou pintando, ou lendo gibis. E também sempre comprava aquelas cartelinhas de tatuagem de colar com água, Acho que né? todo Que mundo comprou, viu? colava e Acho que tal. todo mundo comprou essa cartelinha. Eu tinha várias. Exato. E gostava daquelas justamente porque as de chiclete eram muito pequenas. Eu já gostava das tatuagens maiores, né? Então eu tenho até algumas fotos na casa da minha mãe, tipo, deu com várias tatuagens dessas assim pelo corpo, bem novinho. Minha mãe até brinca, fala: olha, se eu tivesse prestado atenção nisso, talvez você não tivesse tão cheio de tatuagem desse jeito. Porque minha mãe adora tatu, sempre me apoiou bastante. Depois que realmente ela entendeu qual era a filosofia, o lifestyle da tatuagem, ela começou a aceitar e a admirar muito Hum. mais, muito melhor, né? Então,
eu comecei nesse lance de... Eu não colava uma ou duas, eu colava tipo 5, 6, 7. Enquanto eu tivesse figurinhas ali para colar, eu saia colando. E quando tinha lá uns 13, 14 anos, comecei a ver pessoas passarem na rua com uma tatuagem e outra. Eu comecei, ó, tá vendo? Ela tem. Ó, tá vendo? Ele tem. Ó, fulano também tem. Então, pô, por que eu não posso ter? Aí ela fez, porque você é muito novo, você vai querer fazer caveira, e esses bichos feios. Porque eu sempre tive uma predileção por filmes de terror. Tipo, sempre, tipo, chegava na locadora, já não tinha mais filme inédito para eu ver, eu já ficava alugando repetidamente os mesmos títulos e tal. E ela pensou que no dia que eu fosse fazer uma tatuagem, eu quisesse fazer uma coisa horrorosa. No caso, que ela pensava que uma caveira, um monstro, alguma coisa assim. Aí eu falei, não, de jeito nenhum, eu quero fazer só um tribalzinho. Na época o tribal tava entrando, assim, na moda, né? Ela, pô, se for para fazer um tribalzinho, você pode fazer. Aí eu não contei conversa. No dia seguinte, eu procurei o primeiro tatuador que eu encontrei e fiz uma tatuagem. Tipo, lógico que eu fiz num cara que não tinha profissionalismo nenhum, porque ele tatuou um menino de 13 anos de idade, sentado num boteco, porque eu tive que ir até um boteco, porque o boteco era dentro da casa dele. E acabou que a tatu não ficou nada legal. E minha mãe teve até medo que eu tivesse tido sei lá, uma doença qualquer, porque foi feita em condições péssimas, assim. E acabou que, devido a esse ocorrido, falou, já que você fez, vamos ver se a gente consegue consertar isso que tá aí, né? Aí me levou num tatuador super responsável, conhecidíssimo em Salvador, na Bahia, que é o Binga. Binga é um tatuador assim, exemplar, é um cara muito legal. Eu costumo dizer que é o sorriso mais simpático do mundo da tatuagem. Quando você conhece ele, dá um sorrisão para você, assim, que você fica... Pô, esse cara, ele era assim, ele é ainda uma lenda, né? Um mito na tatu. E aí acabou que não tatuei com ele, mas tatuei com uma pessoa que trabalhava com ele, tão competente quanto, que foi o Abad, e ele consertou minha tatu, só porém não deixou, minha mãe não deixou eu aumentar demais essa tatu e nem cobrir com aquilo que eu queria, porque daí eu já estava querendo partir para essas coisas mais dark side, assim, né? Sim, sim. Não, você fez tribal, você vai fazer tribal. Aí ele consertou o tribalzinho, eu fiquei com esse tribalzinho durante um tempo, e aí começou. Só que o pensamento em fazer tatu era muito distante de mim. Eu sempre desenhei bastante, né? Eu sempre gostei de desenho, eu sempre gostei de arte. Eu sempre fui o tipo do cara que eu não lia livros, eu olhava as figuras, né? Às vezes tem gente que tem vergonha de falar, eu não tenho vergonha porque realmente eu nunca fui um cara que leu milhares de livros e se interessou por livros. Eu sempre gostei de imagem, as imagens sempre que fizeram minha cabeça, né? Então, aí eu fui me interessando, só que não tinha essa pretensão, porque eu sempre pensei que era uma coisa de muita responsabilidade. Tipo, isso não é uma coisa que eu precisei começar a tatuar para entender a responsabilidade que é lidar com a pele de uma pessoa, lidar com a autoestima de uma pessoa. Porque uma tatuagem, ela tanto faz você pega a tua autoestima e joga lá no céu, como ela pode pegar a tua autoestima e jogar lá debaixo do sapato. Tem gente que evita tirar a roupa na praia porque tem uma tatuagem que não gosta, né? Então, eu sempre tive esse pavor. Ai, meu Deus, se fizer uma tatuagem em alguém, que a pessoa, que eu estrague a pele da pessoa. Às vezes, pô, nenhum artista pinta uma tela todos os dias, certo? Faz um masterpiece todos os dias. Então, pra gente que tatua todos os dias, é bem complicado. A gente tem que estar se sentindo muito bem, né? A gente tem que estar com a energia boa, a gente tem que estar descansado, a gente tem que estar com a cabeça no lugar, a gente tem que estar se sentindo bem para poder executar um trabalho de qualidade, com excelência, né? E só que mesmo você dando o seu 100% todos os dias em todas as tatuagens, às vezes as coisas saem do seu controle. Por mais que o cliente não perceba que alguma coisa saiu do controle, porque o meu olho, pelo menos, é muito, muito crítico em cima daquilo que eu faço. Às vezes eu chego em casa assim, meu Deus do céu, perco a noite de sono. Aí minha esposa fala, pô, mas qual é o problema? Eu faço, velho, eu não consegui fazer a tatu do jeito que eu achei que fosse ficar. Meu Deus, ficou uma porcaria. Ela, cadê? Deixa eu ver a foto. Ela, mas que porcaria, você tá ficando louco? Ficou linda. Eu falei, não, mas não ficou do jeito que estava na minha cabeça. Super E aí isso exigente. me consome. Então, Perfeccionista. exato.
a gente tem que ser, né? Por mais que a gente saiba que nunca será perfeito, porque nós não somos perfeitos, né? Esperar a perfeição de quem não é perfeito é muito difícil. Então a gente não pode se cobrar tanto, mas também não pode se cobrar tão pouco. Então eu comecei a me interessar em andar nos estúdios de tatu. Comecei a conhecer os tatuadores. E aí comecei a mostrar um desenho ou outro que eu fazia. Os caras, pô, por que você não faz tatu? Eu falei, pô, porque eu não tenho essa responsabilidade. Eu me considerava assim, né, porra louca, vamos dizer assim, demais para assumir uma carga dessa, né? Então, só que aí o tempo foi passando e quando eu estava lá com meus 20, 21 anos de idade, fazendo faculdade de publicidade e propaganda, pintou a oportunidade de eu fazer uma tatute, assim, de eu me interessar ao ponto de dizer, não, eu vou fazer isso como uma segunda profissão, por amar muito, e só que eu quero fazer as coisas direitinho. Aí minha mãe patrocinou esse primeiro kit de tatu. A gente veio aqui para São Paulo, ela pagou, investiu nesse kitzinho, mas sempre dizendo, ó, é segunda opção, né? Então termina a tua faculdade, depois a gente vê o que você faz e tal. Só que como é que você lida com amor? É difícil lidar com amor. Não divide. Não divide. Não tem como dividir. Não. Ainda mais determinado tipo de coisa, ou você entra ou você sai. Não dá para entrar pelo meio. Tipo assim, eu nunca quis colocar piercing. Por quê? Porque eu achava que o meu tempo tinha que ser 100% para a tatuagem. Que se eu dividisse o meu tempo, eu não ia conseguir alcançar aquele estágio de desenvolvimento que eu queria atingir. E como Então, foi eu a falei, tua primeira não. tatuagem? Como Oi? foi? E como foi a tua primeira tatuagem? A Foi na sua minha não, mãe. a que você fez. A sua mãe? Foi na minha mãe. Tanto que ela fala, ser mãe é padecer no paraíso. E é verdade, né? Mas saiu boa? Ah, ficou horrível. Ah, ficou triste. Porque a gente voltou de São Paulo, minha mãe mora em Ilhéus, na Bahia. E aí a gente Sim. foi direto para casa dela. E eu tava ali louco para tatuar. E eu não tinha nenhum mentor. Não existia cursinho de tatu. Não tinha ninguém que você... Não tinha YouTube para você dar uma olhadinha e ver como é que funcionava. Não vendia agulha pronta para você fazer a tatu. Não tinha máquina reguladinha como tem hoje em dia. Então a gente tinha que aprender a regular a máquina. A gente tinha que aprender a soldar as agulhas com ferro de solda. Então era um trabalho realmente ali manual e artesanal mesmo, né? Nossa. Coisa que a molecada hoje não faz nem ideia do que é, nem nunca vai saber. Que bom, porque foram tempos assim onde a gente não conseguia, o material que a gente usava não permitia que a gente atingisse o nível de trabalho que a gente, o nível de definição, de qualidade propriamente dita de trabalho que a gente tem hoje. Então, foram tempos, assim, o que eu levei 10 anos para evoluir na tatuagem, um menino hoje com material bom leva 2. Tecnologia vai, né? A tecnologia vai proporcionando Exato. isso, né? Porque não existe hoje curso de tatuador? Existe, Não. existe. Assim, não tem curso oficial, vamos dizer assim, tipo uma faculdade para tatuador. Mas eu sempre acreditei que o cara, para fazer tatu, eu acredito que eu gostaria de ter tido a oportunidade de fazer uma faculdade, por exemplo, de belas artes, né? Para que eu pudesse entender efetivamente de pintura, de tinta, de escultura, porque tudo isso, tudo isso agrega na nossa É um profissão. escultor. Muita gente costuma dizer, É um mas você escultor, pode deixa de tatuar. ser. É isso, É um pintor de corpo, né? isso, muita gente, mas pode tatuar sem saber desenhar. Um monte de gente prega isso. Você pode ser um bom tatuador sem saber desenhar? Pode sim, com certeza. Porém, você vai passar a vida replicando coisas. Porque você vai pegar aquilo ali e vai replicar. Vai ficar perfeito, vai ficar lindo, vai ficar ótimo. Agora, se você precisar mudar uma luz, acrescentar alguma coisa, mudar um ângulo, e você não sabe como é que faz, como é que você faz? Você não faz. Né? Então, para quem não tem como é que eu posso dizer? Para quem não tem essa intenção de tatuar e criar e deixar a criatividade fluir numa tatu,
ele só quer realmente fazer o Ctrl+C, Ctrl+V, legal, perfeito, vai lá, né? Eu Porém, acho que todo mundo, em cada profissão, ele procura se aperfeiçoar e querer ser o melhor, para dar o seu é diferencial. o que se E é espera, né? uma pergunta que eu quero te fazer. Você possui um estilo próprio. Você tem Tem. um estilo próprio, né? E qual é a especialidade das tatuagens que você faz? Você tem um estilo próprio. Assim, tem muita gente que chama de realismo, eu não chamo de realismo porque eu acho que o, o, como elas aparentam, por exemplo, tem uma pessoa online aqui, eu acho, não sei se ela está aqui ainda, o William, ele faz tatuagens realmente realistas. Ele pega uma foto sua e ele transfere para a pele Perfeito. exatamente, às vezes até melhor que a foto. E isso eu acho que é uma tatuagem efetivamente realista. Eu gosto, como eu dou sempre um toque meu na tatu, eu acho que eu quebro um pouco esse realismo. Hum, Então, porque eu gosto de fazer isso, eu gosto de, porque eu gosto do lúdico, eu gosto da fantasia, eu gosto da arte, eu gosto de brincar com com o que eu posso fazer ali com a imagem. Por exemplo, eu sempre vou colocar uma texturinha num cabelo, em alguma parte da tatu que eu não comprometa a forma, o shape da imagem, né? Porque às vezes as pessoas alteram a imagem de uma forma que ela perde completamente o shape e você acaba não entendendo muito bem o que é aquilo ali. Então eu gosto de manter o shape da tatu, só que aonde eu vejo que, por exemplo, tem uma parte mais escura, eu gosto de dar uma texturizada ali, colocar um efeito diferente. Às vezes, se eu puder fazer alguma coisa no cabelo, eu faço, numa barba, eu faço. Se você acha, se você der uma passeada no meu perfil, você vai ver que, se você olhar direitinho, tatu por tatu, você vai conseguir identificar aonde mais ou menos que está. a gente percebe eu não sei falar, né, porque eu não sou, não tenho experiência com tatuagem, mas a gente percebe que você dá muitas nuances, você dá muito. Oi? Tá ouvindo? Estou Tá assim, ouvindo? Então, tá perfeito. você mexe muito com essa questão de nuances, de uma coisa mais. Não é nebulosa, não, é como é que se diz? Sombreada. É contraste, Você né? Eu mexe gosto muito de com esse luz e negócio de sombra. sombreamento, isso. A gente percebe muito isso nas Eu pessoas novas. gosto, assim, pelo menos no meu ver, eu prefiro, eu acho que uma tatuagem, tipo assim, eu costumo diferenciar tatuagens, falando de tatuagens de nível muito bom. Sim, Eu costumo separar as tatuagens bonitas das tatuagens impressionantes. Quais são as tatuagens bonitas? São aquelas extremamente bem feitas, que tem tudo certinho, tudo no lugarzinho, tudo super bem feitinho, as linhas são perfeitas, o sombreamento é sim, perfeito. E tem as tatuagens impressionantes, que são aquelas que às vezes elas não são tão bem feitas assim, na questão técnica, falando sobre linha, falando sobre a aplicação da sombra, porém, ela tem um contraste muito bonito, ela tem uma aplicação de luz muito boa. Então, essas tatuagens são aquelas que quando você bate o olho, seu olho arregala. sim, Você faz, sim. nossa! Então, você não consegue nem enxergar que o cara deixou uma linhazinha meio torta ali, ou se tem um negocinho meio falhadinho, porque ela te impressiona muito na hora que você vê. E, sabe, e foi isso que eu tentei buscar ao longo desses 20 e tantos anos tatuando e vim conseguir agora 1 ano, 2 anos atrás. Foi uma busca de identidade mesmo. Eu via tatuadores que eu apreciava muito e que eu achava as tatuagens deles impressionantes. E eu falei, pô, eu quero que minhas tatuagens sejam impressionantes. Algumas eu acho que são, outras eu acho que eu posso melhorar bastante. Eu acho que eu ainda estou na caminhada. Só que agora que eu achei o meu estilo, que eu achei a minha identidade, eu já não estou mais buscando isso. Agora eu estou buscando o aperfeiçoamento disso que eu já faço. Então, Disso eu que você parei está aqui nesse ponto da identidade e agora eu quero evoluir isso que eu tenho, isso. né? Porque eu acho que essa busca vai ser constante. Eu pretendo tatuar enquanto eu respirar. Eu não sou o tipo do cara que pensa na aposentadoria, porque a aposentadoria a gente pensa quando a gente trabalha com coisa que a gente não gosta muito, né? Ou não gosta nada. Eu acho que quem faz o que ama, principalmente quando o que você faz é um estilo de vida para você, por que eu vou parar? A não ser que eu realmente tenha um problema, um mal de
Parkinson, alguma coisa assim, nem se pode chamar mais de mal, né? Porque já não é mais um Parkinson da vida, que não me permita mais fazer alguma coisa que me impeça de tatuar. Aí eu vou parar de tatuar, porque justamente eu volto naquele ponto, eu não quero estragar a pele das pessoas, né? Sim, sim. Então, se eu ver que eu não consigo mais entregar o que eu tenho que entregar, aí eu paro. Mas se eu tiver com 70 anos e eu tiver condições de fazer boas tatuagens, meu tesão na tatuagem só aumenta. Foi. É o que eu ia perguntar também sobre a questão da responsabilidade, que é um trabalho de responsabilidade muito grande, né? Exato. O que o profissional, na verdade, ele deve levar em consideração na hora de realizar um trabalho. Eu chego lá e digo assim, Érico, eu quero uma tatuagem assim, assim, assado. Qual é a responsabilidade do profissional para falar sobre essa tatuagem com a pessoa? Olha, Para Cíntia, deixar ela esse é um consciente. ponto muito legal. Essa é uma pergunta crucial. Hum. Porque hoje em dia, existe muita gente que pegou o bonde andando e não faz ideia. Por exemplo, o cara que começa a tatuar hoje, ele não sabe o que vai acontecer com a tatuagem dele daqui a 2 anos. Eu sei o que acontece com uma tatuagem minha com 20 anos. Então, eu sei exatamente o que vai acontecer se eu te fizer uma tatu que você insistiu muito. Ai, faz aquela desse tamaninho aqui para mim. Daqui a 1 ano e meio, 2 anos, ela não vai estar legal. Ela ou ela vai desaparecer, porque eu tive que fazer muito superficialmente, ou ela vai estourar, ela vai se juntar e vai ficar turva, porque o pigmento embaixo da pele, ele espalha um pouquinho, mesmo na melhor aplicação do mundo. O tempo faz com que ele se acomode embaixo da pele. E essa acomodação, às vezes, é crucial. Acomodou, se você tem uma voltinha desse tamanho, uma linhazinha de cima abre, a luazinha de baixo abre também, colou, você já não enxerga mais. Isso aí só é reversível com laser, sabe? Tem muita gente aí que vai ficar puta com o que eu vou dizer, mas pintar de branco não foi, nunca será a solução. Não é liquid paper, não é corretivo de caneta, é pele. Então tem muita gente que acha que eu vou pintar de branco. Não vai resolver, sabe? Então, assim, Então, você deixa bem o claro, então, tatuador tem que ter a responsabilidade de, antes de pensar na grana, pensar não só na pessoa, efetivamente, que vai carregar aquilo ali para o resto da vida, como no seu nome. Meu pai sempre me falou, seu nome, cara, é a única coisa que você tem, efetivamente. A verdade. única coisa que Meus pais você tem. falavam, minha O mãe falava, resto todo pode ir embora. Eu tenho minha filha, eu sou louco pela minha filha. Só que daqui a 20 anos, se ela disser para mim que ela não quer mais olhar na minha cara, ela vai embora e eu não vou ter mais ela. Ela não vai ser mais minha. Se minha esposa disser que não quer mais estar comigo, eu não vou ter mais. Então, a única coisa que eu tenho é o meu nome. Eu tenho que zelar pelo meu nome, sempre. Então, eu acho que falta essa experiência e essa humildade dos tatuadores mais novos de chegar e falar, pô, velho, pedir um conselho. Porque quando eu comecei a tatuar, eu bati na porta de todos os tatuadores que eu tive acesso. Brother, você pode me dizer alguma coisa para me ajudar? Qualquer coisa? O que você tem para me dizer? Nada específico, porque como é que eu vou te perguntar alguma coisa se eu não sei do todo? Né? Eu não entendo. Tipo, qualquer informação que você tenha para me dar, eu agora com 20 e tantos anos de tatuagem, quando eu vejo uma pessoa tatuando, eu vou lá, eu paro para olhar, eu pergunto alguma coisa, porque eu acho que quando uma profissão, por exemplo, sua profissão de jornalista, você estudou muito, você trabalha todo dia com aquilo, mas às vezes o caminho que aquele jornalista de 1 aninho de profissão, o caminho que ele percorreu, às vezes a dificuldade que ele passou foi um pouco maior do que a que você teve durante todos os seus anos de profissão, e ele pode sim te dizer alguma coisa que vai agregar muito na sua profissão e no seu trabalho, que vai deixar você muito mais confortável. Né? exatamente. Até porque é mais jovem, até tem até mais facilidade
com o que está acontecendo no mundo e passar, né? Para nós. Exato. Então eu sempre procuro informação. E hoje a gente tem informação literalmente na palma da mão. Você tem o YouTube para te mostrar um monte de... Tem muita coisa que não presta? Tem. Mas a gente tem que saber filtrar e a gente tem que testar. Eu testo até hoje, sabe? Porque o jeito que a gente segura na máquina, às vezes um pequeno detalhe faz uma grande diferença, né? Eu acho que a gente tem sim que estudar, a gente tem que ter humildade de perguntar, a gente tem que ter humildade de parar para olhar. Às vezes eu vejo um menino novo que está começando a tatuar e você vê tem um cara bom ali do lado, tatuando do lado dele, o cara não para nem para olhar. Tatuagem é um negócio que eu aprendi muito olhando. Eu vou para uma convenção de tatu, em vez de eu me enfurnar numa tatuagem preocupado com a competição, eu tô olhando a galera tatuar. Eu gosto de ver. Se o cara for um cara mais aberto, eu pergunto pro cara, eu falo, o que é isso que você está diluindo a tinta? Por que seu sombreamento está tão cinza assim e o meu não fica desse jeito? Sabe? Porque tudo isso é para deixar meu HD mais forrado de coisas, de informação, de testes a mais para fazer, que com certeza vão me ajudar na minha profissão e vão fazer com que eu galgue degraus assim, muito mais altos e tal. Sabe? Eu acho que a isso é importância da importantíssimo. observação, né? Sempre foi importante a observação. Nossa, Nós temos observação para a gente é importantíssimo. Nós temos pergunta aqui do Jonathan Almeida, aqui, um grande instrutor de passarela, meu amigo querido. Ele está perguntando o seguinte: boa noite, por que algumas tatu têm um pigmento mais acinzentado e outras mais preto? Isso se dá pela qualidade do material? Olha, existem várias possibilidades para isso. Quando a tatuagem que a galera costuma dizer que é esverdeada e tal, primeiro vou partir do princípio de quem faz a tatuagem bem, ok? Que trabalha com material legal, com tinta boa, sabe o que está fazendo. Quando a gente aplica a tinta na pele, você acaba de fazer a tatuagem, sua pele está ali machucadinha, você deu aquela esfoliada na pele, então você está vendo a tinta propriamente dita. É a tinta em cima da pele. Quando a tatuagem cicatriza e a pele se renova por cima dessa tinta, você já enxerga aquela tinta através de uma camada de pele. Você já perdeu um tom. Então você já não tem aquele preto piche intenso como estava no tubinho da tinta. E aí, com o passar dos anos, não é a tinta que fica verde, não é a tinta que envelhece. É a pele da gente que fica desgastada. É a pele que sofre com a ação do sol, com o envelhecimento, com a falta de hidratação, com a falta de esfoliação. Então, a pele da gente realmente envelhece, né? Assim, e fica encaliçada, vamos dizer assim. Agora, existe a possibilidade de gente que aplica... Então, você imagina, quanto mais raso eu aplico a tinta na camada da pele, mais próxima da pele, então mais viva você vê. É como se eu tivesse uma película por cima da pele, Aí se o tatuador joga a tinta lá no fundo, ele rompe muito a camada de pele. Ele joga o pigmento lá dentro. Então aí vai ter 1, 2, 3 camadas de pele em cima. Então você vai começar a enxergar essa tinta cada vez mais distante da flor da pele. Então ela tende a ficar cada vez uma mudança de tom a mais. E cada pele é uma pele. Então tem peles que reagem de uma certa forma com pigmento, outras reagem de... Tem gente que você passa a pior tinta do mundo, a tatuagem fica preta. Tem gente que você usa a melhor tinta do mundo e ela não fica com esse tom. Então são vários fatores. Muito da pele da pessoa, né? Muita coisa implica nisso. Né? Se você procurou um bom tatuador, se você conhece o trabalho da pessoa que você está indo fazer o procedimento, você sabe que ele é um cara responsável, que ele trabalha com bom material. E tudo isso, você não precisa ir lá conhecer. Hoje em dia a gente tem muitas formas. Você dá uma olhada no Instagram, você vê como é que é o resultado do trabalho do cara. Se você só está vendo tatuagem feita, recente, pede para ver uma tatuagem cicatrizada. Né? Vai até a loja dele, pede para ver o material que ele usa, se informa sobre qual é o melhor tinta,
sabe, eu gosto de que os clientes que saem da minha loja saiam entendendo de alguma coisa a mais sobre arte e sobre tatu, para que no dia que ele não esteja fazendo uma tatuagem comigo, ele não passe o perrengue de cair na mão de um cara que não faz ideia do que está fazendo. Porque como qualquer profissão que se expande, que cresce, a tatuagem cresceu demais nesses últimos 10 anos. Passou do underground para o mainstream, assim, então é um negócio que virou realmente uma febre, né? As pessoas não têm mais problema com ter tatu na cara, com ter tatu no pescoço, com ter tatu nas mãos. Quando eu fiz uma tatu nas mãos, nossa, eu chorei 3 dias. Eu falei, meu Deus do céu, se alguma coisa acontecer e eu não puder mais tatuar, como é que eu vou viver? Né? Hoje em dia a galera tem o peito sem nada, o braço sem nada e tem uma tatu na mão, no pescoço ou na cara. Né? Porque realmente, então, como toda profissão que cresce assim muito, vem todo tipo de gente. Porque quando eu comecei a tatuar, só tatuava quem gostava demais. Porque sabia que não ia dar grandes grana. Não ia dar muito dinheiro para você. Meu pai falava para mim, velho, você quer fazer tatu? É o que você ama, vai e faz. Se você sentir que está passando fome, me avisa que eu te ajudo. Pelo Porque ele menos teve o achava que pai eu ia passar fome. Pelo menos teve o pai que ia ajudar, né? É isso. Hoje em dia, a molecada começa a tatuar com aquela visão, porque tem um monte de cara tatuador famoso que realmente conquistou um espaço muito bom, que tatua muito bem, e que o cara hoje realmente tem gente que anda com segurança na rua, porque o cara é milionário. Só que aí o cara posta um vídeo encostado numa Ferrari e fala assim, eu vou fazer você ganhar você conquistar essa Ferrari também. Faz o meu curso aqui. Mas não é assim. Não é assim. Sabe? Então aí vem esses oportunistas. Vem a galera que não que são esses tatuadores, mas a galera que cresce o olho e fala, meu irmão, eu não estou fazendo nada. Então sabe o que eu vou fazer? Eu vou fazer tatu, que eu vou comprar um Porsche. Oh, meu Deus. Sabe? Eu nunca me preocupei com Porsche. Nem carro eu tenho. Sabe? Então, tipo, eu estou preocupado realmente em fazer um trampo que eu chego em casa orgulhosão e chego para minha esposa e falo, vem aqui, ó, o que eu fiz hoje aqui, ó. Isso para mim é sucesso. A régua do sucesso é medida de várias formas diferentes. Tem gente que mede que a régua do sucesso é medida pela quantidade de dinheiro que você põe dentro da sua conta. E a minha régua do sucesso é a minha realização, é a minha satisfação, é a minha felicidade. Eu não preciso ter um Porsche para ser feliz. Eu ia ficar contente, e é claro, quem que não vai? Mas eu sou muito feliz de fazer um trampo e as pessoas voltarem na minha loja e dizer assim, velho, eu quero fazer outra tatu com você porque eu gostei demais do seu trabalho, gostei demais de você. Isso é uma coisa corriqueira na minha vida. Que maravilha. Sabe? Vamos dar boa noite aqui a algumas pessoas bem importantes, muitos boa importantes noite, que meu povo. entraram Boa noite, aqui. boa noite. Passou um monte de gente Lucas, aqui, eu não consegui ler, Lucas porque Dark, se eu ler, eu vou perder aqui o fio da meada. Fredão Pierce está dizendo aqui, agregar boas ou ruins experiências, ter humildade de ouvir é crucial. Está aqui o meu amigo e sócio Giovanni Pires, também que tem algumas tatuagens no corpo dele. Ele que é meu sócio, meu amigo aí, nos projetos cinematográficos, está aqui também. A Caroline também está aqui conosco, o André. Márcio Renzo, seja muito bem-vinda. César Pesuoli está aqui. Muita gente que eu não vi. Stanley está dizendo, mestrão, você é sinistro. Stanley, gente boa demais. Tá. Ó, já passou muita gente boa que eu vi que passou aqui, viu? Que entrou aí. O Fredão. Fredão é meu amigo e irmão. Eu nem tenho o que dizer. Ele é, inclusive, se quiser fazer uma live com ele, é muito interessante, porque esse cara aí, ele, para mim, é o melhor do país. Porém, se não for o melhor para todo mundo, ele está entre os 3. Porque ele viajou o Brasil todo dando curso de piercing e viaja sempre dando workshop de piercing no Brasil todo, até Amazonas, Pará. Nossa, você imaginar. O cara é fera. Ó, o Portuga aqui. Portuga é mó sangue bom também aqui, tatuador também clássico da tatu. Tá aqui muita também. Gente bacana passou por aqui. Tá aqui ainda, né? Tamires também. Psicanalista Marcos Souza tá dizendo aqui, sou fã desse Érico. Ó, e eu jornalista.
Quem sabe né, não injeta aí a hipnose aí para as pessoas que têm medo, têm dores, né? Para as Com dores. O homem do certeza. chapéu, É seja uma bem-vindo. ótima solução. Melhor que pomadinha anestésica. O Portuga está dizendo aqui, monstrão, está aqui conosco. A Portuga é sangue bom demais. E muita Grande gente. O Lúcio tatuador também, Aurélio, viu? sempre Checa bela. lá o Instagram dele. Vou sim, vou seguir todo esse pessoal que está aqui comigo. Acredita em seu sucesso. Obrigada, Lúcio. Seja muito bem-vindo. Mônica, Stanley, Núbia. Tem vestígios históricos de quando começou a arte da tatuagem? É uma pergunta do Lúcio Aurélio, um Olha, grande a amigo meu. tatuagem em si é o seguinte, a tatuagem vem da pré-história, né? Hum. Na época não sei nem se o Neandertal lá, provavelmente ele já pegava mandíbula de bicho e amassava a folha, extraía o enquiostro ali, a tinta da folha e se marcava. Inclusive tem uma história muito interessante, que depois se vocês quiserem procurar no Google, fazer uma pesquisazinha para entender um pouco mais, é bem legal. Em determinada época, nas primeiras sociedades no mundo, na história, quando se formaram as primeiras sociedades ali, se você chegasse a uma determinada idade e você não tivesse tatuagens no seu corpo, você era colocado para fora da sociedade, para fora da cidade, você ia viver como um nômade, um ermitão, porque você não tinha história para contar. Interessante isso, né? As tatuagens, quanto mais tatuagens aquele velhinho tinha no corpo, mais as crianças e os jovens se aproximavam dele, porque ele, tipo, cada tatuagem dele representava ali lutas, batalhas e conquistas. Então, pô, aquele cara cheio de tatuagem ali, ele é ele é a referência para mim que sou jovenzinho e quero seguir, quero ser um valente ali, né? Quero ser um conquistador também. Então é bem legal esse lance. Agora, a arte efetivamente da tatuagem começou em alguns lugares do mundo, né? Tipo as tribos indígenas neozelandesas e indígenas em geral, eles sempre Os tiveram essa cultura de pintar o corpo, assim isso. como os japoneses orientais, né? Os chineses, os japoneses, eles já faziam tatuagens há talvez milhares de anos atrás. A história da tatu é muito bonita e é muito longa, né? É isso que é tão fascinante. O Rosemir da Cerâmica, ele esteve também comigo numa live, ele é um mestre na arte ceramenha, né? Saramenha. Ele está aqui falando que perguntando, tem alguma tinta que sobressai em peles mais escuras? Na verdade, não tem uma tinta que sobressaia, tem algumas técnicas, certo? Porque o que que acontece? A tatuagem sobressai com contraste, certo? Então, o que que acontece? A tinta branca, por exemplo, como tem muita gente que fala, mas tatua com branco. Não, você não tatua com branco, porque o branco é uma tinta ruim de pegar até na gente, assim, tipo, você pegar aquele norueguês ali, branquelo, é difícil de pegar a tinta, de realmente ver essa tinta aí efetivamente. O que você tem que fazer é aumentar o contraste, né? E evitar detalhes muito pequenininhos, muito minuciosos, porque realmente eles não vão ser muito notados. Então, o que que você faz? Você vai fazer um rosto, você não chapa de sombra a cara dele. Você vai deixar ela uma sombra mais suave, você vai pegar as partes principais, aonde estão os volumes mais essenciais do desenho, e aí você vai marcar eles direitinho, você vai trabalhar com muita tinta preta e muita pele. Então, quanto mais contraste, melhor de ser vista, mais bonita fica a tatuagem na pele. Eu, particularmente, gosto muito. Tem gente que fala, eu gosto de tatuar a pele quanto mais branca. Eu não. Como eu trabalho com tatuagens sombreadas, eu gosto de trabalhar com aquele tom de pele. É assim, eu não sei nem como te explicar, mas não é o cara branco, não é o cara... É aquele cara que tá com o tom de jambo ali, porque eu acho que, não sei, a sensação que me passa é que o tipo da pele é mais fácil de aplicar e ela esfuma, como é que eu posso dizer? Eu acho que ela deixa o tom mais bonito. Sombreia? Eu gosto muito de tatuar a pele meio morena. Eu gosto bastante. O Fredão está dizendo aqui que tem 3 tatuagens suas, não cobre de jeito nenhum, porque é uma lembrança só underground. 3, ele é muito cara de pau, ele tem umas 50. Mas as 3 eu sei quais são as que ele está falando. Ele está falando das primeiras. Fredão foi minha cobaia. Eu fiz Pois uma é, tá. tatuagem no Fredão
ele tem um palhaço tatuado na cintura, que ele tem o palhaço tinha um charuto na boca, só que o decalque sumiu no meio do caminho, e aí eu coloquei o cigarro, o charuto saindo daqui. Ele tem até hoje, é horroroso o tatu, mas ele falou, eu vou guardar para quando você fica. Ele falou, eu vou guardar, porque se um dia você começar a se achar, eu mostro a tatu e falo, ó, baixa a tua bola. Ô, Érico, qual é o povo, qual é o povo que mais se tatua no mundo? O povo É, a região, assim, do mundo que as pessoas mais se tatuam. Tem? é bem difícil te Né? dizer isso, viu? Porque a gente está no estágio de todo mundo tá se tatuando bastante. Mas eu vou te dizer uma coisa que eu acho. É uma ótica minha, do brasileiro. Sério? Isso me deixa E assim. vou te dizer mais. Os tatuadores brasileiros são os melhores tatuadores do mundo. Olha, gente, a gente está falando com um cara aqui que já rodou, né? Ele já foi Porque para países eu França, digo isso Itália. porque você tem tatuadores no mundo muito bons, excelentes. Gente que quando eu olho o trampo, assim, eu juro para você que eu não sei nem por onde é que ele começou. Mas no Brasil nós temos esses tatuadores excelentes dessa forma em uma quantidade enorme. Hoje as pessoas O estão procurando. brasileiro, Deu um ele é boom, né? muito bem quisto no mundo. Quando eu vou tatuar na Noruega, aconteceu algumas vezes de eu tipo assim, o cliente chegar e eu cumprimentar o cliente, chegar conversando, falando em inglês, e o cliente meio que ficar meio sem graça, chamar o dono da loja e falar em norueguês, né? Falar, velho, eu vim aqui para tatuar com o brasileiro, eu não quero tatuar com esse cara. Aí ele falou, mas esse aí é o brasileiro. É ele que é o... Ah, não, então tudo bem. Ele não quer nem saber se eu tatuo bem. Ela quer tatuar comigo porque eu sou brasileiro, porque ela sabe que o brasileiro, ele é profissional, Me ele é surpreendeu. Eu não criativo, imagino. ele é dedicado e o melhor de tudo, a gente é boa praça. Sabe? A gente sabe tratar as pessoas bem. A gente Érico, sabe receber o aqui. cliente. Sua mãe está aqui. Minha mãe tá aqui Aí, em ó. cima na Aqui, casa. ó. Ela está aqui, ó. Sou a mãe desse moço aí, ó. E tem um monte de tatuagens. Começou aos 50 anos. Seja bem-vinda, dona Maria Foi Madalena. meu presente de aniversário para minha mãe, foi aquela primeira tatuagem que ficou horrorosa, mas eu já cobri. Mas cobri né? há muito tempo atrás e cobri com uma coisa que também não ficou lá grandes coisas. Mas eu fiz o meu máximo sempre. Mas é mãe. Mãe é mãe, então tá tudo ótimo, né? Seja bem-vinda. Então, você já viajou, né? Muitos lugares, passou em Bastante. vários países. Aí eu coloquei uma pergunta aqui, assim, o que você tem observado em relação ao comportamento das pessoas? O que é que as pessoas buscam quando elas querem fazer uma tatuagem, né? Em relação, assim, é muito diferente de lugar para lugar a questão do interesse das pessoas buscarem para fazer a tatuagem no seu corpo? É isso. Eu vou te passar assim, a minha experiência dos lugares por onde eu andei. Sim. No Brasil é muito variado. Eu acho que vai muito dessa a nossa mistura, né? O brasileiro, como ele é misturadão, ele tem essa genética, né, rica, né? Culturalmente, né? O brasileiro é muito. Então, os gostos para tatuagem variam demais, né? Já na Itália, por exemplo, o italiano é um povo que é o berço das artes, né? A Itália é o berço tudo começou efetivamente, onde você tem os maiores mestres da arte, estão ali na Itália. Então, eles têm muita referência artística. Então, o que acontece? Eles são muito bairristas. E devem ser. Todos nós deveríamos ser. Todos nós deveríamos amar a nossa cultura, amar as nossas tradições, amar o nosso país, né? Então, eles gostam de trazer na pele muitas vezes coisas deles. Porque como eles têm muita coisa, eles têm muitas estátuas famosas, muitas pinturas famosas, muitas estruturas famosas. Eu cansei, tipo, era fenomenal. Tipo, um dia eu saber que, velho, amanhã eu vou tatuar a cúpula do Duomo de Florença e eu vou passar pela porta amanhã para poder ir para o trampo. Então eu passava pela porta, parava ali, ficava olhando, fazia, puta, velho, eu não acredito que eu tô aqui, sabe?
Então aí é isso. Aí eu fui tatuar na Noruega. O norueguês gosta da cultura viking deles lá. Eles são daquele jeito. Sim. Eles têm a estrutura grande. Eles são os caras. Eles gostam de representar. Eles gostam de trazer a, a tradição nórdica deles, do Odin, dos deuses dele. Por mais que ele seja cristão, ele tatua Odin. Ele tatua uma imagem de um Thor, de um deus grego, ou de um deus grego, de um deus nórdico daqueles deles, Sim. né? Então aí você vai para a França, eles gostam de tatuar alguma coisa referente a Paris, sabe, as obras que tem em Então, eles Paris. estão mais voltados mesmo à questão cultural, né? A lugar. O O que me brasileiro, você parece é isso, que, lógico, você tatua várias outras coisas. Tem coisas que são moda. Tem pessoas que se tatuam por moda. Isso é uma coisa daquilo que eu falei, a profissão cresceu, é isso, a profissão cresceu, se expandiu, as pessoas passaram a se tatuar muito mais. Então, o que acontece? Começa a vir a menina que foi no Big Brother, tem uma tatuagem linda nas costas, você já sabe que você vai ter aquela tatu para fazer uma hora ou outra. Eu não faço mais esse tipo de tatu, né? Porém, muita gente ainda faz e muita gente replica essas tatuagens. E tem gente, inclusive, que chega na loja e fala assim, vale, qual a tatu que você mais faz aqui na loja? Aí eu penso, bom, tá me perguntando porque vai fugir dessa tatu. Não, ela quer aquela tatu, né? Assim, para mim, que vivo o lifestyle da tatu, para mim isso é meio absurdo. Sim. Porém, gosto e opinião, cada um tem a sua, e quem sou eu para julgar, não é isso? Então, tipo assim, eu acho que tatuagem é identidade. Tipo, eu tô trazendo no meu corpo algo que me deixe com mais identidade ainda. Exatamente, é isso que eu Eu penso. nunca gostei de ir pra festa de camisa. Porque, porra, por que eu vou fazer numa festa que tá todo mundo vestido igual, porra? Eu sou completamente diferente, né? Tipo, eu não vou para carnaval, não tem problema não, que você pode fazer o que você quiser. Como eu disse, cada um pensa de uma forma, eu respeito todas as formas de pensar. Mas eu penso diferente, eu não me envolvo no carnaval, porque eu não quero vestir uma camisa num bloco e sair igual a todo mundo no meio da avenida. Não faz parte do meu estilo de vida. Então eu quero me tatuar o mais diferente possível para que quando a pessoa olhe para mim, veja a minha personalidade estampada na minha pele. E é isso que eu tento passar para os meus clientes. Quando o cara me pede uma tatu, o cara quer fazer um polvo. Eu vou te dar um polvo, agora eu vou te dar um polvo único, com a minha identidade e com a minha percepção do que eu acho de você. É Por porque isso que assim, eu o gosto de povo brasileiro é um conversar povo antes da muito tatu. emotivo, né? O povo brasileiro é um povo muito emotivo e também que vai. Já teve pessoas que se arrependeram de ter feito tatuagem? Porque faz, Muito. né? Tem gente que se Vai na onda. arrepende porque fez mal feito, tem gente que se arrepende porque se precipitou, tem gente que se arrepende porque fez porque estava pequeno demais, tem gente que se arrepende porque fez grande demais. Quer dizer, grande demais é bem difícil. Geralmente quem faz pequeno demais é que se arrepende. Pô, devia ter feito maior. Aí tem gente que se arrepende porque o local que fez talvez não era aquele que achava o mais interessante. E depois a gente que se tatuou muito nova e aí a mentalidade mudou, as ideias mudou. Pô, eu cansei de tatuar. Na época que eu comecei, era muita moda tatuar, tipo as meninas superpoderosas. Pô, imagina, você tem 18 anos de idade, você tatua superpoderosa, e depois você tá com 50 anos de idade, que é superpoderosa tatuar com canela. Não é um Érico. problema, né? Torna a ser, mas a maioria das pessoas acaba tipo, tem como você cobrir esse troço aqui porque não me representa mais, né? Por isso que eu acho que a tatu tem que ser pensada. Eu sou o primeiro a dizer, quando a pessoa chega para mim e fala, cara, eu quero fazer uma tatu, e eu quero fazer a tatu hoje. Aí eu, o que você quer fazer? Você tá tão decidido assim? Ah, eu não sei. Ou eu vou fazer uma borboleta, ou eu vou fazer um tanque de guerra, ou eu vou fazer um coelho. Eu falo, vai embora para casa. Tem muitos que procuram também, assim, eu tenho visto na minha família mesmo, as minhas primas se reuniram e fizeram a tatuagem. Então tem muito essa questão também dessa questão emotiva, né? A família se reúne, as amigas. Eu tenho uma amiga minha que se reuniu com outras amigas e fizeram a mesma tatuagem. O casal que quer também marcar, né? Aquele encontro, aquela união também vai ali e se marca. Isso é muito típico, característico daqui do brasileiro? É.
principalmente assim, hoje em dia não tanto, porque mas há 15, 20 anos atrás, como as pessoas não podiam expor suas tatuagens, mas queriam ter tatuagens, geralmente rolava de fazer o nominho do namorado, o nominho da namorada, e fazer escondidinho e tal. Mas eu até brincava, né, com a galera, porque eu tinha uma mania de, quando essas pessoas chegavam, eu via, pô, se você você é casado há 20 anos com um cara, você vai lá com seu marido para fazer a tatu, eu nem questiono nada. Mas às vezes chegava a menininha lá de 19 anos, com um namoradinho de 19 anos, aí, a gente vai fazer a tatu, quer fazer um nome desse tamanho. Aí eu sempre sentava e fazia, gente, ó, você pensou direitinho? É definitivo, né? Então depois vai ser bem complicado para cobrir. Dependendo do local que você vai fazer, às vezes se torna praticamente impossível de cobrir se não for uma tarja preta. E aí a pessoa, não, pensei e tal, você tem certeza? A pessoa tem e tal. E aí o cara que era meu mestre, o Marcos Tatu, né, que eu gratidão infinita a ele, porque se não fosse ele, eu não estaria aqui hoje conversando com você. Ele falava para mim que nada, grandão, vai fazer a tatu, o povo não quer, você tem que fazer a tatu. Aí eu falava, não, cara, mas eu acho que na minha posição de tatuador, do cara que vai marcar a pele, definitivamente eu tenho que perguntar à pessoa se ela tem certeza do que ela está fazendo, porque é definitivo. Até que um dia, uma menina foi fazer o nome do cara, mas desse tamanho, com letras garrafais, essas letras de outdoor, assim, quadradona. A menina queria escrever o nome do cara lá, Rorival, Robesvaldo, sei lá, um nome gigante. Aí eu questionei, você sabe o que foi que ela falou pra mim? Falou, velho, eu tô pagando pra você tatuar, não tô pagando pra você me dar conselho. Tá, poxa. Aí eu calei e falei, ó, vou fazer o que o Marcos me ensinou. Sabe o que ele falava pra mim também? Grandão, uma tatu dessa são 2 dinheiros. Um pra fazer, outro pra cobrir. Saca? Então deixa que as pessoas aprendam da pior forma, porque você está vendo que quando você vai dar conselho, você escuta grosseria, às vezes a galera né, meio que te coloca no seu lugar. Então eu parei de questionar essas coisas. Se a pessoa me dá uma intimidade, a gente tem uma conversa, e flui a conversa antes, como geralmente acontece, eu costumo dar uma guiada na pessoa. Eu acho que essa é uma obrigação minha. Sabe por quê? Porque se eu te convenço de que o que você está querendo fazer vai ser ruim para você lá na frente, eu não vou ter que escutar você se lamentando depois, nem vou ter que quebrar minha cabeça para cobrir essa tatu. Eu prefiro que você venha gastar seu dinheiro fazendo uma nova tatuagem do que você me enchendo o saco para fazer uma cobertura que às vezes vai ser impossível e às vezes não vai ser aquilo que você gostaria que fosse. Agora eu vou fazer uma pergunta. Existe já, sua experiência, alguma tatuagem que tenha feito em algum lugar do corpo que te constrangeu? Tem. Tiveram algumas vezes. Assim, como eu disse. A Dianita causou polêmica, né? Muita, né? A Mas eu acho que a Dianita intenção causou dela foi muito. justamente essa vitrine mesmo, né? Acontecer exatamente isso que aconteceu, porque o OnlyFans dela, parece, se não me engano, se as informações não estão erradas, ela bombou, né? Tipo, eu acho que ela deve ter feito milhões e milhões de reais ali por causa daquele bafafá. Mas, por exemplo, eu nunca fiz aquele tipo de tatuagem, até porque eu não me colocaria nessa situação. Eu realmente, eu sempre brinco, tipo assim, eu não sou um cara que me vendo por qualquer coisa, né? Algumas tatuagens eu já não faço mais, porque realmente eu não vejo muito sentido. São tatuagens que às vezes a pessoa quer fazer uma tatu no pé, toda delicadinha. Eu sei que daqui a alguns anos não vai prestar, então eu prefiro nem fazer. Eu prefiro que você fique com raiva de mim porque eu não fiz, do que você fique com raiva de mim porque ficou uma porcaria. Então, eu já fiz tatuagens assim, da menina chegar e dizer, velho, tem esse caso famoso, Fredão tá aí, Fredão acho que lembra também, não sei se o Fredão que tava no áudio, eu era o Samuca. Já tive, na época, assim, há 15 anos atrás, isso era muito comum. A galera tatuar das partes íntimas, né? E homens, não. Nunca rolou do cara. Uma vez um cara ligou para perguntar se eu faria e tal. Só que aí eu dei um preço lá um pouco mais alto e ele disse que tava muito caro. Eu falei, pô, velho, você quer que eu fique segurando teu troço aí? Você ainda quer que eu te cobre baratinho? Pelo amor de Deus, né, velho? Aí, Lucas. E eu também nunca gostei muito de tatuar
mulheres também, porque eu acho que é desconfortável. É. Tipo, porque quer queira, quer não, eu não tenho como não tocar em você. É, Porque eu preciso esticar a pele, porque isso. isso é fundamental na tatuagem. Eu preciso da pele esticada. Então, uma mão tá tocando e esticando e a outra tá tatuando. Então, não tem como você fazer um recortezinho no teu short ali para eu fazer a tatu. É Né? verdade. Então, isso sempre me deixou desconfortável. E quando eu trabalhava com o Marcos, o que acontecia? Eu tinha uma cabine privada, não tinha janela, não tinha forma das pessoas verem o que eu estava fazendo, e ele não permitia a entrada de terceiros, tipo, do acompanhante. Aí, quando, por exemplo, a menina ia com o namorado, e a menina queria tatuar o nome do namorado lá, Eita. aí o cara queria entrar, porque o cara um cara de 2 metros de altura, com a minha mina ali com as calças baixas. É. Né? Então, tipo, o cara ficava com o cabelo, falava, Marcos, pelo amor de Deus, cara, abre uma exceção, porque pode me complicar. Porque, Cíntia, a gente não sabe quem é quem. É verdade. Se a menina entra ali e antes de que eu comece a fazer a tatu, ela sai de lá gritando e dizendo que eu molestei, que eu abusei, como é que eu vou provar que eu não fiz isso? Se nenhuma câmera lá dentro eu posso ter. É verdade. É complicado. Muito Então eu complicado. falava, velho, deixa o cara entrar, velho, pelo amor de Deus, velho. Porque eu acho assim, a tatuagem sempre teve um estigma de ser coisa de muito doido, de que o tatuador era o cara doidão, Muito era o preconceito. biriteiro, o maconheiro. É. Então, o que acontece? Eu falo, porra, então imagina, né? Se eu vou pra delegacia, eu e a menininha de 19 anos, bonitinha, papai, filhinha do papai, a menina disse que eu passei a mão nela. Você acha que quem que vai Acabou-se. estar errado? É. Acabou com a minha vida. É verdade. Né? Então eu sempre prezei e zelei demais por isso. Toda vez que ia fazer a tatu, velho, chama teu namorado pra ficar aqui do meu lado. Vem cá, velho. Vem cá, senta aqui. Bota a cadeirinha aqui do lado que você vai assistir seu tatu todinho. Aí fazia tatu. E teve essa menina, né? Que inclusive a gente até brincou com a situação uma vez, porque a menina chegou toda séria. E ela fez, quero fazer uma tatuagem, mas eu gostaria de falar com você no particular. E nessa época eu estava com um sueco tatuando na minha loja, o cara bonitão pra caramba, o Nicolas. Ele é, tipo assim, ele parecia o Justin Timberlake lá. Então, tipo, as meninas faziam fila lá na porta da loja pra tatuar Nossa. com o cara. Então, eu brincava com ele, ele era super gentil, falava português ainda. Então, tipo, não, o cara conquistou as meninas da cidade toda só de existir. Então, aí essa menina chegou querendo fazer uma tatu, só que ela foi com a referência de fazer comigo. Só que como eu já não estava me sentindo mais tão confortável, eu já não precisava fazer aquelas tatus, porque eu tinha alguém para fazer para mim, eu automaticamente falei, ó, quer fazer com esse cara aqui? Ele é sueco, ele é um bom tatuador, ele está mais acostumado a fazer esse tipo de trabalho, eu já estou fazendo um outro tipo de trabalho. Aí quando ela viu o cara, falou, não, tudo bem, pode ser. Mas ela não demonstrou nenhum tipo de nada, tranquilo, como tem que ser, né? Com todo respeito. E aí ele foi fazer a tatu da menina. A menina explicou para ele que ela queria as asas da borboleta. Só que o corpo da borboleta era lá. Pelo amor de Deus. Então, usando termos fofinhos aqui, ela quis fazer as asas da borboleta ali nas bochechinhas. Oh, meu Deus. E as anteninhas em cima, né? E aí o que aconteceu? Inusitada. Ele foi fazer a tatu, eu falei para ele trancar a porta, para evitar que, de repente, alguém entrasse ali desavisado. Não que seja corriqueiro alguém abrir a porta, mas às vezes eu não estou na loja e sempre tinha alguém que abrir. Qual é, grandão? E aí? Aí pega lá aquela cena, né? Aí o que aconteceu foi, tipo, ele entrou para fazer a tatu e ele fez as linhas da tatu. Porque é uma região ruim de tatuar. É uma pele um pouco mais borrachuda e é uma pele que a cicatrização não deixa a tatu tão bonita. Tipo assim, ela tende a deformar e a estourar as linhas um pouco mais fácil. Talvez pelo fato de ficar coberto, não sei. Mas o resultado nunca me agradou, então por isso eu parei de tatuar essas partes aí. Só que ele precisou ir embora de urgência porque a mãe dele sofreu um acidente na Suécia e tal. Ele teve que sair, tipo, correndo daqui para ir
acudir a mãe dele lá, não que ele fosse médico, mas ele foi dar Claro. uma assistência à família. E a menina voltou para eu terminar a tatu. Eita. Olha só. Aí eu escapei, mas não escapei, né? Aí quando essa menina voltou, ela falou, velho, então, vim terminar a tatu e tal, soube que o cara foi embora, você termina a tatu? Lógico que eu termino, ela já pagou a tatu, ela tem que ter a tatu feita. Aí eu percebi que ela, na hora que a gente entrou, eu fiquei meio sem saber como fazer, porque ali, daquela forma que tava a tatu dela, eu nunca tinha feito. E aí eu fiquei meio sem saber como chegar até ela, porque a minha cadeira não baixava as pernas todas. Então, tipo assim, a cadeira ficava meio na diagonal, então eu não conseguia alcançar ela direito. E eu fiquei naquele desconforto, tentando achar uma posição. Ela aí virou para mim e fez assim, você tá nervoso? Né? E deu uma risadinha. Sim. Aí eu falei, não, por que eu estaria nervoso? Ela fez, não sei. Eu falei, minha amiga, como diz minha mãe, quem nunca viu não sabe o que é, e quem já viu não é mais novidade. É. Aí ela ficou toda sem graça, assim, foi meio que uma cortada, mas eficaz, É, né? situação danada mesmo, como diz o Lu. Acabei fazendo a tatu e nem sei como é que cicatrizou, porque eu realmente nunca mais a vi. Mas foi uma situação bem complicada. Eu já fiz também uma tatu na perna do cara, o cara me pediu para fazer um Tasmania lá, com o pinto lá, duro e tal. Coisas assim. Coisas, é. Enfim, Agora, coisas esdrúxulas. existem também as tatuagens que são reparadoras. Sim, São sim. aquelas tatuagens que são feitas, umas para corrigir cicatrizes, Pequenas imperfeições ali, né? cicatrizes, Você né? também faz esse tipo de tatuagem? Eu fiz muito cobertura de cicatrizes com tatu. Sim, Eu existe nunca, eu nunca me atrevi a fazer como a galera faz, de 3D, pintar da cor da né? pele. Eu nunca acreditei muito nisso. Sim. Porém, aquela tatuagem reparadora de De mama mama. para as pessoas que tiveram Sim, câncer e tal, nós temos um profissional que não temos mais sim. aqui aí em Aracaju, porque ele está morando nos Estados Unidos. Mas o Danilo, ele é assim referência, ele é um baita de um profissional, sabe? Ele é um cara respaldado demais nesse Tem que quesito ter da curso, né? reconstrução de Tem que ter auréola. curso. Ele está nos Estados Unidos hoje, tipo, Ah, ele inclusive conseguiu o visto dele pelo profissionalismo nesse fator aí. Ele é um cara realmente profissionalíssimo e todas as vezes que eu precisei recomendar esse tipo de tatu, eu recomendo a ele porque realmente ele é o nome. olha, tem uma amiga minha aqui, Ígara. Oi, Ígara. Ela está dizendo que conhece o Danilo. Não, Danilo foi muito famoso em Aracaju. Danilo da Diamond Tattoo, ele tatuou muita gente, ele tem traços maravilhosos, ele faz tatuagens lindas também. Né, eu gosto, olha, eu vou te falar uma coisa, Aracaju está muito bem servida de tatuador. Viu, gente? Eu estou indo embora de tatuador, eu estou indo embora de Aracaju, porém fico muito tranquilo porque sei que Aracaju está em ótimas mãos. Você está indo embora? Eu tô, Oxe, eu tô vindo para cá, eu tô voltando para São Paulo. oh meu Deus. Quando isso? No final do ano, em dezembro. Porque Nossa, a gente já não tem mais muito sentido, porque a família toda da minha esposa, tal, tipo assim, os pais dela que moravam aí já estão indo embora, estão voltando para cá, toda a família dela mora aqui, né? Minha mãe está interessadíssima em voltar para São José, onde eu fui criado. Inclusive a gente foi para lá visitar uns amigos da gente amigo meu que eu cresci junto, com 2 anos de idade a gente já estava junto. E a gente tem uma empresa de alimentação natural para cães, que é a WePet. Então a gente faz desidratado, tudo natural, tudo bacaninho. E tipo, em Aracaju tá dando super certo, mas eu acho que aqui vai dar muito mais certo pra gente. Aqui eu sinto que aqui eu vou conseguir desenvolver muito mais o meu trampo, sabe? Então, eu acho que, pô, foram 23 anos tatuando em Aracaju, eu acho que eu deixei um legado muito bacana, eu dei um pontapé, eu dei um bico na porta da tatuagem em Aracaju, maravilha. sabe? Então, eu tô vendo que Aracaju tem muita gente boa, saca? Tem o Juninho, tem o Felipe, tem o Douglas, tem o Lucas Dark. Nossa, gente, se eu for enumerar a quantidade de tatuadores
bons, efetivamente, em Aracaju, nossa senhora, tem muita gente muito boa. Mas que Né? pena. Esses são só alguns nomes. Aracaju parece Anselmo tatua há milênios. Anselmo é mais antigo do que eu na tatu. mas Então, não Anselmo digamos me assim se tatuou perde, quando eu não. nem pensava em fazer tatu. Mas não seria uma perda, não. Seria assim, porque se por acaso acontecer de alguém quiser uma tatuagem aqui, você tem onde vir atender ou você realmente vai romper? Tenho, não, mas é isso, eu não vou abandonar Aracaju de Ah, forma nenhuma, porque eu tenho clientes que, tipo, eu fui para Itália sem a intenção de voltar e teve gente que esperou voltar, pô. Sabe? Teve gente que durante a pandemia ali tava assim, meu irmão, velho, eu preciso renovar minhas tatu, tenho que fazer uma tatu nova, brother, vamos fazer. Então, tipo, você acredita? Eu vou te contar uma história que você não vai acreditar. O Marcos Akhenaton, ele é um cara sensacional, ele é de São Paulo, ele morou em Aracaju muito tempo, ele deu aula, se não me engano, na UFES e tal, só que ele é empreendedor, enfim, ele é um empresário, ele é sensacional. Ele tem startup, essas coisas assim. Então ele morava em Aracaju, eu tatuei a foto de um dos cachorros dele e tatuei a guitarra dele na canela. E aí ele tem 3 tatuas. Ele se tatua esporadicamente, só com alguma intenção muito forte. E aí eu fui para Itália. E eu tava lá naquela de esperando para fazer minha cidadania, você tem que ficar trancado dentro do apartamento esperando o vigia passar e tal. E aí esse cara me mandou uma mensagem no Instagram, ele falou: "Velho, o que você tá fazendo na Itália?" Aí eu falei: "Cara, eu vim fazer minha cidadania e eu vou ficar por aqui." Ele falou: "Porra, então vou ter que ir pra Itália pra me tatuar, cara?" Aí eu brinquei e falei: "É." Ele falou: "Então eu vou." sério? Aí eu ri, lógico, né? Eu falei: "Ah, que é isso?" Aí ele fez: "Não, eu vou sim. Eu tenho um curso, ele tinha como é que chama? Uma convenção, alguma coisa assim, que ele tinha em Portugal. Ele falou: eu vou aproveitar, eu vou esticar, eu vou fazer minha tatu, que eu tenho que fazer a outro cachorro que eu tenho aqui, porque ela já tá com ciúme da primeira que eu fiz, e eu vou fazer a Mercedes, que ele fez a Matilda, e queria fazer a Mercedes no braço. Aí eu falei: nossa, mas eu tô trancado dentro. Ele falou: você tem como fazer dentro do apartamento? Eu falei: mas eu tenho. Ele falou: então tem lugar para eu ficar aí? Eu falei: tem sim. Ele pegou um avião, eu fui buscar ele em Florença, porque eu tava numa cidadezinha pequena chamada Chetaldo, e tava ali naquela trancada, já fazia um mês dentro da cidade, doido para tatuar, mas tava me coçando, ficando doente já. Aí ele apareceu lá, pô, ficou 4 dias com a gente, me levou vários vinhos, uma gente boa, fiz a tatu dele, foi divertidíssimo. Minha mãe tava lá também, minha mãe conheceu ele. A gente passeou, tomou sorvete, biritou, foi massa demais. O cara foi para Itália se tatuar. E é isso que me deixa, onde eu volto a falar com relação à régua do sucesso, né? Pô, aonde na minha vida que eu imaginar que um cara ia para Itália atrás de mim fazer uma tatu, sabe? Eu tenho clientes na Itália que estão esperando eu voltar para a Itália para poder fazer mais tatu, que não fizeram mais desde que eu fui embora. Já são 3 anos que eu voltei da Itália. Então você pode ficar rodando. E é Não essa ter um a minha ficar rodando. intenção. Eu não viajei mais ainda agora. Eu fui para a Noruega no ano passado, no começo do ano, enquanto minha esposa estava grávida, porque eu realmente estava afim. Porque lá na Noruega eu tenho esse amigo meu que é um tatuador assim, estrondoso. O cara é um artista, não só um artista da tatuagem, ele é um artista nato. Se ele pegar 3 pedaços, ele é um MacGyver da arte. Se ele pegar 2 pedaços de papel, ele te apresenta alguma coisa maravilhosa. Ele é sinistro. O Bruno, se vocês quiserem, depois até vou deixar aqui nos comentários o perfil dele para vocês verem. Ele, sempre que eu tô com ele, ele é tão paranoico por estudo que quando eu chego lá, ele faz assim: e aí, vamos estudar? Vamos estudar? Vamos estudar? Cadê? Cadê? O que você tem feito? Vamos desenhar? Ele: cadê sua... Cadê seu caderninho? Porque tem que andar com o caderninho debaixo do braço. Porque quando a gente, para ir para a loja onde a gente tatua na Noruega, a gente tem 1 hora e pouco de percurso, que a gente pega um ônibus, pega um barco, depois pega um trem. Então, todo esse caminho a gente tem que ir desenhando. É o caderninho, a caneta Bic e desenho.
Aí quando a gente chega de noite em casa, ele pega um crânio que ele tem lá, réplica de real, e bota lá em cima da mesa, bota uma luz do lado e fala, vamos desenhar esse crânio. Aí eu, vamos. Aí desenho o crânio. Aí ele, e aí, Dodói, vamos pintar uma tela. Aí eu, gente, velho, vamos tomar uma cerveja. Ele, não, velho, a gente toma cerveja pintando uma tela. Então, eu sinto falta disso. E por mim, eu iria para lá todo ano, porque cada vez que eu vou até ele, eu volto renovado e eu volto melhor. Sabe? Então, e outra, você sabe que é mais gratificante ainda é saber que eu ajudei esse cara quando ele estava lá no comecinho e não sabia lidar com o material, embora já fosse um grande artista. Ele não sabia mexer com o maquinário, com as agulhas. Aí os meus amigos falaram, velho, ajuda ele, que esse cara é mó gente boa, ele é humilde pra caramba, e ele tem mó gana pra fazer. E aí eu trouxe ele para Aracaju, com tudo pago. Falei, velho, vem pra cá, você vai ficar na minha casa, a gente vai comer aqui, velho, você vai lá pra loja e a gente vai fazer tatu, cara. Aí ele ficou aqui comigo um mês, ou aqui, aí em Aracaju comigo um mês, e ele é um cara que, tipo, eu tava lá com ele na Noruega, teve um cara que veio de Nova York, desceu em Oslo, num dia, tatuou no outro e voltou para casa no terceiro dia. O cara foi só para ter uma tatu dele. Isso então, tipo, um cara desse, humilde da forma que ele é a coisa mais linda do mundo de ver. Ele se torna melhor ainda. A tatuagem dele fica mais bonita ainda quando você conhece o cara. É uma Ele é questão um cara grato, ele é um cara super astral, humilde, gente boa. Quando você fala para ele que a tatuagem dele é linda, ele faz, ai, você jura? Ai, muito obrigado. Poxa, velho, você tem certeza? Ai, velho, mas eu não acho que tá tão bom. Você tem certeza? Ô, velho, muito obrigado. Pô, velho, muito obrigado, cara, muito obrigado. Ele é muito, 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 muito legal. Eu me espelho muito nele. Isso é muito bom. Érico, nós chegamos ao final da nossa live, já passamos um pouquinho aqui. É muita história bacana, mas a gente volta numa outra live, né? Mais para frente aí, para você falar aí das suas novas, né? Seus novos projetos. Quero agradecer a todos que estiveram aqui. Dorinha Prata, eu te amo, muito obrigada, minha amiga, por estar por aqui. Jenison também. E agradecer em especial ao meu convidado, né? O Érico Grossman, que é um maravilhoso tatuador. Super recomendo. E seja onde ele estiver, vocês ligam para ele e vai atrás dele, ou então ele vem aqui, atrás de vocês, paga uma passagem, é isso que eu ia dizer. hospedagem. De 3 em 3 meses eu vou estar aí. Ah, pronto, é maravilha. E eu deixo com você... comentando aí, ó. Esse menino é um monstro para fazer foto, viu? Esse menino aqui arrepia demais. Depois passa o contato desse povo todo bom aí. Passo, né? Com certeza. E deixo com você agora as suas palavras finais aqui nessa live, né? E o que você falaria para as pessoas que querem fazer uma tatuagem, né? Bom, então vamos lá. Primeiramente, muito obrigado, muito obrigado de coração. Eu fico muito feliz, fico muito satisfeito de poder ter feito essa live com você. Tipo, me sinto realmente honrado e me diverti bastante, foi muito legal. Que bom que a conexão funcionou perfeitamente. Graças. E espero que possamos fazer algumas outras, né, para contar mais e entrar em outros assuntos de repente também. E queria aconselhar as pessoas que estão buscando fazer uma tatuagem ou outra tatuagem, enfim. Antes de qualquer coisa, procura saber se o tatuador que você está buscando é o cara certo para fazer o estilo de tatuagem que você quer. Porque muita gente me procura, às vezes, para fazer coisa que eu não faço ideia de como é que faz e eu tenho que passar para frente, né? Então, procura saber se o cara é bom naquilo que você quer fazer, se o estilo que você quer fazer é a praia do cara. E se for a praia do cara, deixa ele trabalhar. Isso, para mim, é primordial. Eu tenho dado muita sorte com os meus clientes, porque a galera tem vindo, eu tenho tatuado menos, porém, as pessoas que vêm tatuar comigo chegam para mim e falam assim, Érico, eu quero São Miguel Arcanjo. Se vira. E a pessoa só sabe o que eu vou fazer quando chega lá. Porque eu preparo o desenho, eu até apresento, o cara fala, não quero nem saber, eu já sei que você vai mudar tudo aí, então vamos fazer esse negócio logo. Porque ele sabe o que ele quer e ele sabe o que eu posso fazer por ele.
Então, quando você procura um artista, se você foi atrás daquele artista por algum motivo, se esse motivo que te levou até ele é o motivo que ele é um puta profissional, deixa o cara trabalhar. Porque quando o tatuador trabalha à vontade, o resultado é infinitamente melhor. E procura saber, se você não conhece o tatuador e você sabe que ele é muito bom no que ele faz e tal, se você tem alguma dúvida com relação ao material, com relação à descartabilidade, se o material com relação à asepsia, com relação ao ambiente da loja, vai fazer uma visita, pede para ver, não é problema nenhum. Eu, pelo menos, não me sinto ofendido se você pedir para ver a agulha ser aberta na sua frente. Não é problema algum você pedir para abrir a porta do meu banheiro, você pedir para abrir a porta da minha copa, você pedir, né? Não é um problema. Se eu não devo, eu não temo. Então, gente, se a pessoa se recusa a te mostrar qualquer coisa que seja, é porque alguma coisa está errada, né? Então, se você já tem certeza do que você... E outra, pensa direitinho. Porque para tirar e para cobrir é bem mais complicado. Nem sempre a gente cobre com aquilo que a gente quer, a gente tem que cobrir com aquilo que dá, né? E na hora que for cobrir, pensa direitinho de novo, porque eu já vi gente com 3, 4 coberturas uma por cima da outra. Vira uma doideira. Nossa. Então é isso. Pergunte, não tenha vergonha de perguntar. Procure o profissional adequado para o estilo de tatu que você quer. E se você gosta do cara, deixa ele trabalhar. Vai ser muito legal para você. E outra, não enche o saco do teu tatuador. Que assim como o cara que faz a tua comida pode te ferrar, o teu tatuador também pode te ferrar. Então, tá a dica dada. Muito obrigado. Sou grato a todos que participaram. Muito obrigado. Fico muito feliz e me sinto muito honrado. Fiquem bem. Tenham uma ótima semana, um ótimo restinho de semana, um ótimo final de semana. E total Até respeito. a próxima, né, Érico? Obrigada, Érico. Muito Um obrigada e beijo. até uma próxima. Cíntia, fica bem. Até a próxima. Tchauzinho. Tchau.